Estamos em mais um Almodincast, hoje com convidados super especiais. A doutora Edna está recebendo aqui os professores, Dr. Paulo Ferrara, Dr. Leonardo Torquetti, doutora Jordana Santos, que estão ministrando aulas no curso de Anel Estromal. E eu vou deixar a doutora Edna dar as boas-vindas e apresentar, os professores convidados. Eu queria agradecer a presença dos três colegas, amigos. O Paulo já dispensa eu estar apresentando, porque todo dia ele está aqui, eu estou apresentando, né? O Paulo é o criador do Anel e nosso curso, nesse momento, é um curso de Anel. O Leonardo Torquetti é um colega de Pará de Minas, que tem uma vasta experiência em Anel e que leva o Anel aí por esse mundo, né? Uhum. Anel. E a Jordana, em Goiânia, a nossa aquisição mais nova, né? Na oftalmologia brasileira, tem uma boa experiência também com Anel. Então, nós juntamos nós quatro para organizarmos o curso desse ano. Com muita saudade da Belkis, que hoje não está mais com a gente e que nos anos anteriores esteve com a gente, mas tenho certeza que vamos ter um bom curso. A Rose vai fazer esse podcast mais direcionado àqueles que têm interesse em saber alguma coisa sobre ceratocone. Então, deixa a teu cargo. Então, vamos começar conversando com o Dr. Paulo, que é o brinco, que é o Senhor dos Anéis, doutor? Falando um pouquinho, a gente estava comentando, até o senhor encontrou ali em cima um paciente de 2018, que foi operado pela doutora Edna, de 18 para 2024. Algumas coisas mudaram aí nesse caminho, né? Verdade, a técnica do anel corneano intraestromal, ela está em constante evolução. Ela foi utilizada a primeira vez, um anel intraestromal utilizado pela primeira vez em 1996. Até então, naquela época, os conhecimentos, tanto de biomecânica de córnea, como da resposta ao anel, ainda eram bem incipientes. Hoje lá são quase 30 anos, a gente fazendo esse procedimento e cada vez melhorando mais os resultados e, sobretudo, levando à população esse conhecimento, porque muitas vezes ele é omitido durante uma consulta. Por exemplo, nesse caso, o paciente, eu vou me permitir comentar o que ele falou comigo, Ele foi em 2018 no consultar, chegou 5 minutos, o colega deu a ele uma receita de óculos, mandou ele embora. Ele gastou R$300 na consulta e 1.000 de óculos. E todos 6 meses ele voltava lá para fazer a consulta e os novos óculos, A gente sabe que o óculos não resolve visão de paciente com ceratocone. E o exame de ceratocone requer um exame mais detalhado. Então, não é fazer uma refração e receitar uns óculos que vai resolver o problema. Mas, infelizmente, muita gente não tem o conhecimento dessa informação, que o anel é o tratamento de ceratocone, e muitas vezes o colega também não esclarece ao paciente da gravidade da doença e da necessidade do tratamento. Quando um paciente, esses dias eu pedi para a doutora Edna responder, isso também podem responder, quando uma consulta de um paciente que tem ceratocone é uma consulta diferente de um paciente que vem para aviar um grau ou para fazer um LASIK, quais são, que o paciente tem que saber assim, quando eu vou num oftalmologista, quais os exames para detectar realmente que tem ceratocone, que é diferente de uma consulta habitual que você faz ao seu oftalmologista, A gente não pode esquecer do exame clínico, Muitos oftalmologistas se baseiam muito em exame complementar, topografia, tomografia, esquece do básico, da visão do paciente, dos hábitos de vida do paciente, do quanto a visão dele ou a falta de visão está impactando no dia a dia dele. Então, aquele paciente que vem com queixa de baixa de visão, que está tendo mudança na frequência do grau dos óculos, que tem alergia ocular, são pacientes que normalmente a gente tem suspeita de ceratocone. E aí a gente vai fazer um exame chamado topografia ou, idealmente, a tomografia da córnea para a gente fazer o diagnóstico. Eu só vou adicionar um comentário aqui, desnecessário, viu, Léo? Porque você já falou, mas eu só vou explicitar. Sim. O negócio é o seguinte, anamnese. Exato. Quando o paciente chega no seu consultório, a primeira coisa é fazer um questionário. Por que você veio consultar, quem você é,
E daí você vai fazer, até inferir o diagnóstico mesmo sem fazer nenhum exame. Exato. Né? Nós não podemos esquecer que o paciente ceratocone é jovem. E uma coisa que eu percebo muito nos meus pacientes é que emocionalmente eles ficam transtornados porque eles sabem que tem uma doença com desinformações. Então nós temos que mudar, tirar esse mito que o paciente ceratocone tem que fazer transplante de córnea e que tem que usar lente de contato rígido. Seria por isso que o psicológico de uma pessoa que tem ceratocone é muito mais afetado que uma pessoa que tem 2 graus, 3 graus de miopia ou astigmatismo? Eu percebo, acompanhando a doutora Edna, do psicológico desses pacientes que vêm ao consultório com ceratocone, é como se eles sofressem até um bullying. Tipo, eles são mais traumatizados do que um paciente que tem alguma outra problema na visão. É interessante você ter falado isso, porque muitos pacientes falam, as pessoas não entendem o que eu passo, porque não entendem que o óculos não vai resolver o problema dele. A pessoa fala, eu não enxergo, mas por que você não usa um óculos? Só que no ceratocone, o óculos não resolve. O paciente não tem só grau, ele tem uma deformidade da córnea que precisa ser corrigida e às vezes o óculos não adianta para ele. Então, se sofresse até um bullying, né? Sim. Eles vêm muito machucados pro consultório, às né? vezes alguma brincadeirinha, você é cego, né? A pessoa, ela se sente tão afetada porque tocou na ferida dela, né? Então, eu também acho que não é só falar com o paciente, é falar com toda a população para que possam entender o problema. E outra questão que a gente também tem que considerar no exame, como o Léo estava bem falando, é sobre a hereditariedade. Então, se tem o histórico familiar, existe um risco maior da pessoa ter o ceratocone. Ele é hereditário? Existe 30% a mais de chance de um paciente que tem histórico na família ter a doença. Então, é importante, por exemplo, quando você consulta um paciente que tem ceratocone, perguntar se tem filho, se o filho faz exame habitualmente, se já fez o Pentacam, porque às vezes a gente vê sinais ali de provável evolução da doença que podem ser evitados. E o principal é não coçar os olhos, né? Então... E só complementando o que a Jordana falou, os casos hereditários, de um modo geral, são mais agressivos. Então, se você detecta casos na família, a sua atenção tem que ser redobrada. E quando é hereditário, vocês perceberam, já tem alguns casos de que as crianças, assim, o pai ou a mãe tem ceratocone, os filhos menores já vai detectar a doença mais cedo do que tardia? Normalmente, independente da hereditariedade, mas na hereditariedade isso é mais forte, a gente tem visto o diagnóstico cada vez mais precoce. Principalmente nos casos hereditários. Então, realmente, a gente precisa ficar muito atento. Hoje a gente vê crianças com ceratocone que a gente não via alguns anos atrás. Teria como evitar? Assim, eu tenho ceratocone, eu tenho um filho de 5, 6 anos, as crianças hoje estão usando muita tela. Tem já teria algum meio assim de que ele não seja tão agressivo, de postergar ou até evitar que, mesmo sendo genético, a criança tenha o ceratocone? Veja bem, em primeiro lugar, precisa observar o hábito da criança, né? Se é uma criança que tem um desenvolvimento normal, que brinca, que na escola tem boas notas, provavelmente ele não tem a doença, mesmo que a família tenha parentes com ceratocone. Porque não é obrigatório que o filho de um pai de ceratocone venha a ter ceratocone, né? Porque ele pode pular gerações. Mas a probabilidade, como a doutora Jordana disse, é grande, 30%. Né? Então, esses meninos que se conduzem bem, provavelmente eles não terão ainda desenvolvido. Pode ser que mais tarde venham a ter. Mas uma criança que tem o ceratocone, ele para de acompanhar a turma, porque ele não enxerga. Né? Ele começa a se retrair, mudar o comportamento, ele quer ficar mais dentro de casa, né? Porque ele não quer justamente sofrer o bullying. Né? E a criança, eles não perdoam, né? O menino vê que o outro tem uma deficiência, vai em cima. Percebe hoje com a evolução das redes sociais, vocês podem ver na minha época, na nossa época, como a gente via a criança com o braço quebrado, engessado, roxo. Hoje a gente já não vê tanto gesso na rua, a gente já não vê tantas crianças, porque elas estão muito ali. Então isso seria também para a criança uma falta de vitamina D, uma falta também se os pais... Porque a gente se machucava porque a gente brincava no sol. Você pode ver que a gente quase não vê mais crianças hoje com gesso. Outro dia eu vi no Instagram do Paulo, ele falando, sol é remédio, sol é saúde. E é verdade, as crianças estão
mudando os hábitos deles, né? Você vê que na guerra, quando surgiu o raquitismo, achava-se que era por causa da fome, que não tinha o alimento. E no fundo se descobriu que era a falta do sol. Então, se uma criança fica mais brinca externamente, joga bola, isso também vai contribuir para que evite, né? Uma série de doenças. Alergia, por exemplo, asma, rinite, né? E outras manifestações, né? Miopia. Que é a falta do sol. Eu costumo brincar assim, você já viu um boi míope? Né? O boi fica no sol o tempo todo, com o capim não coça o olho. E a criança que fica muito tempo nas telas acaba tendo um ressecamento ocular também maior, e isso também afeta a questão do coçar, né? O olho seco faz coçar os olhos. Agora uma pergunta para vocês, né, que me fazem sempre, mas eu não tenho um embasamento científico para garantir que a minha resposta esteja correta. Até onde a iluminação, a luz azul, é responsável pela indução de inflamação? Porque isso que a gente infere pelas condutas, né, das indústrias, né? Colocar uma tela amarela no computador, né? Receitar uma proteção, um amarelo, um filtro amarelo para os óculos, né? Onde você está mesmo de noite com um filtro amarelo? Sim, na verdade é o seguinte, não existe uma evidência científica que comprove, mas existe um possível benefício disso. Realmente, assim, a literatura ainda não estabelece. Não tem nada comprovado. O fato de utilizar o celular à noite, né, principalmente as crianças a noite inteira, né, chega a noite inteira, mas vão para a cama com o celular, né? Qual que é o hormônio? Qual que é o hormônio produzido à noite? Então, melatonina. E a luz vai inibir a hipófise, produzir melatonina. Desliga a pineal. Isso altera todo o ciclo circadiano, o sol, não tem fase REM no sono, a criança amanhece ansiosa, agitada, aí vem depressão, uma série de coisas. Pois é. Eu acho que Deus foi muito sábio, né? Luz gera serotonina, que nos deixa ativo, acordado, feliz. Então os antigos que estavam certos, né? E dormir. Dormir com as galinhas, né? Porque aí você não vai adquirir maus hábitos, né? Então é isso. Agora aí. vamos, assim, dos tratamentos, até a gente chegar na cirurgia. Se fala muito da lente rígida, né? Eu queria que vocês explicassem o que é a lente rígida, inclusive o paciente lá falou, e se ela realmente resolve... Você está falando com quatro aqui, que só... Nós estamos até rindo, né? Porque o ceratocone é uma patologia que, em grande parte das vezes, ela é progressiva. E quando ela progride e adquire esse formato de cone, a córnea vai afinar. Então, nós não podemos perder o time de implantar o anel. E a lente rígida, ela corrige a visão, dá uma visão boa, mas não trata a doença. Então, às vezes, ele fica usando lente muito tempo. Quando o cone está tão grande, a lente não se adapta, ela começa a cair do olho e eles vêm pra gente. É a mesma coisa, está trocando sempre de óculos, então. Eu digo que é como se você estivesse empurrando a sujeira para baixo do tapete. Tirou o tapete, a sujeira aparece. Então, muitos pacientes têm a percepção de que usando a lente rígida, a doença não vai evoluir. Isso não é uma verdade. A lente rígida, pelo contrário, mascara a evolução da doença, porque mantém dando a visão para o paciente muito tempo, e às vezes o paciente, achando que está tudo bem, não vai ao médico, e quando chega até nós já está com a doença mais avançada. Isso é sobretudo verdade para as lentes esclerais, né? Sim, também. Porque a lente escleral é super confortável. Pior ainda, né? Aguenta o cone maior ainda. E conceitualmente, muitos pacientes ainda em 2024 chegam para a gente falando, olha, eu uso lente porque o meu médico falou que a lente segura o cone. Eu ia perguntar, ainda é um pouco de falta de informação. Falta de informação. Eu acho que é até importante a gente falar sobre essas diferenças de lentes, né, que os pacientes às vezes não sabem. Existem 3 principais tipos de lentes: as lentes gelatinosas, as rígidas e as esclerais. As gelatinosas, elas são muito confortáveis, só que ela toma o formato da córnea e não dá uma qualidade visual, uma visão tão boa, mais ou menos o que a gente tem que esperar é uma visão que o óculos dá.
porque ela não atua sobre aquele encurvamento do ceratocone. Já a rígida, não. A rígida ela vai aplanar, vai regularizar aquela córnea, como se eu estivesse colocando uma superfície nova por cima daquela superfície que está deformada. E a escleral é uma lente que ela é mais confortável, por quê? Porque ela apoia na esclera, que é a parte branca do olho, e a córnea fica imersa em um soro, né, um líquido. E isso regulariza aquela superfície também, mantendo a visão do paciente. Então, são 3 tipos de lentes que viabilizam a melhora visual e que não tratam a doença. E muitos pacientes ainda acham que o ceratocone só pode usar lente rígida. Se eu tenho um cone central, eu outro dia indiquei uma lente gelatinosa para um paciente, ele estava com o cone, estava estável, não estava mudando, o mesmo grau que ele usava era aquela. E quando eu falei em botar uma lente gelatinosa, ele falou, mas meu médico falou que eu não posso usar essa lente. Mas ele tinha lá 5 graus de miopia, com 1 de astigmatismo, 39 anos de idade, um cone estável, ele pode usar uma lente gelatinosa, que é muito mais confortável do que uma lente rígida. Certeza. Então, o que eu vejo é que o ceratocone virou atualmente uma subespecialidade na oftalmologia. E os médicos que operam muito, por exemplo, catarata, eles não têm muita informação sobre ceratocone. E ainda tem informações que são dirigidas por uma medicina que nesses últimos anos mudou muito. Como que está o Brasil em relação aos outros países, em relação à doença, se os habitantes também têm Nelson, muito... ninguém melhor que o doutor Léo para falar. essa aqui. E como eles encaram Não, minha você? filha, nós com esse homem aqui estamos anos À na frente. frente dos outros países. Verdade. O Léo vai falar um pouquinho sobre isso, porque o Léo representou a Ferrara em quantos países, né? 32. 32 Nossa. países, ele já levou a técnica para fora. Quantos pacientes sofreram implante? Sofreram, mania dizer, né? Foram Se beneficiados. beneficiaram com o implante do anel. Você Ah, tem ideia? Não, eu não tenho ideia. Eu posso te dizer, 1 milhão. 1 milhão. É um número fantástico, né? 1 milhão de anéis vendidos nesse mundo, que coisa maravilhosa. E que saiu do Brasil, né? Para fora. Sim. Isso é muito legal. Porque ele fala assim, ai, veio de fora. Não, foi do Brasil, né? Esse é um orgulho A muito gente grande. Né? tem o hábito de receber a informação de fora. Muito poucas vezes a gente leva essa informação. E isso é muito importante, porque diz que santo de casa não faz milagre. Então, a gente começou com o Paulo, isso em 98, né, Paulo, primeiro curso, a gente viu que levamos anos e anos batendo em anel no Brasil e o anel foi reconhecido primeiro na Europa Depois do que no Brasil. com A regulamentação nossa veio depois da europeia. Eu observo que há uma variação muito grande no nível de qualidade do tratamento do ceratocone no mundo todo. É muito diverso. O que eu quero dizer com isso? Tem países que o portador de ceratocone ele é muito bem tratado, ele tem tudo da mais alta, do melhor. E tem países desenvolvidos, e aí eu estou falando de Europa, alguns países da Ásia, onde o paciente ainda é submetido a um tratamento de ceratocone de 15, 20 anos atrás, né? Então, eu acho que no Brasil hoje a gente não tem a menor dúvida, um dos, se não for o melhor nível de medicina, de oftalmologia para ceratocone, porque a gente tem tudo disponível aqui, né? Então, Desde assim, aparelho para diagnóstico para tratamento. tudo, do diagnóstico ao tratamento. Então, assim, não precisa sair do Brasil para procurar isso fora, com certeza não. Vamos falar um pouquinho do crosslink. Antes da gente chegar na cirurgia, o crosslink também, eu queria que vocês falassem do crosslink. Ele estaciona a doença, para alguns casos, não. Eu começaria que nenhum dos tratamentos para ceratocone e nem transplante de córnea estaciona o ceratocone com certeza, porque todos eles podem ter recidiva. O crosslink, no entanto, foi criado só para estacionar o ceratocone. Então, é a única função dele. Se o paciente já tem uma visão comprometida, o crosslink não é a indicação. Então, a indicação é o anel para regularizar a córnea e melhorar a visão. Se depois do anel
esse cone recidivar, você ainda tem um segundo anel, que é o HM, e se isso não conter, hoje a minha indicação de crosslink é muito pequena, porque normalmente você consegue uma boa visão com o anel. Não só uma boa visão, mas o que mais a gente observa é que o anel, ele auxilia também na estabilização do ceratocone. Então, a gente acompanha os pacientes assim de perto e às vezes eu vejo muitos médicos confundindo oscilação de exame com reais progressões e indicando crosslinking como se fosse algo que fosse isento de riscos. E chega diariamente no nosso consultório, às vezes o paciente com opacidade na córnea, com haze, que é como se fosse uma cicatriz que forma na córnea, e com a piora visual pós-crosslink. Então a gente tem que tomar muito cuidado na indicação. Claro que tem a sua indicação, mas deixar bem claro para o paciente que não é todo mundo que vai para crosslink. Não é todo mundo que vai. E ainda temos que orientar que existem 2 tipos de crosslink. Um standard e um que é o fast acelerado. E o crosslink acelerado é o que hoje dá assim, menos complicações, né? Enquanto que grande parte da população médica ainda utiliza o standard. Eu acho que um problema do crosslink é que, do ponto de vista técnico, a realização do procedimento é simples, fácil. Então, muitos colegas, às vezes, acabam, em vez de fazer o anel, indica o crosslink. E, muitas vezes, uma indicação errada, porque o crosslink, a gente sabe que quanto mais avançado a ceratocone, maior é o índice de complicações. Então, o paciente que deveria receber um anel é indicado o crosslink, às vezes tem uma complicação que não deveria acontecer, mas muitas vezes por um problema técnico de má indicação. Agora, vamos falar, então, dos anéis, né? Eu posso estar errado ou não, mas quando teve o primeiro curso, não sei se implantavam já 2 anéis. Isso também de implantar 2, que nem o paciente brincou, isso aqui eu tenho 1, aqui eu vou ganhar 2. Isso também é uma coisa que vem de um pouco tempo para cá, não foi? Na realidade, nós começamos com 2 anéis, só existia a cirurgia de anel com 2, que era 2 de 160. Depois nós íamos mudando no homograma, veio para um segmento. E agora, mesmo que o paciente tenha 2 segmentos, se ele ficar com um residual de miopia no seu olho, com astigmatismo, você pode colocar um anel fora daqueles 2 para corrigir esse grau residual. Fala um pouquinho sobre isso, Paulo. É uma criação nova do Paulo. Na verdade, é nova, mas é antiga, né? Os primeiros anéis eram anéis inteiros. Né? Então, eles tinham 350 graus de arco. Anel que pretendia só aplanar a córnea para correção da miopia. Eles não tinham efeito sobre o astigmatismo. Então, e até hoje é assim, né? Quer dizer, um anel de arco longo, principalmente os utilizados nos Estados Unidos, que tem um diâmetro de 7 milímetros, eles até são contraindicados para quem tem astigmatismo. Então, foi um anel criado para correção de miopia. Aí, quando começamos lá nos idos de 91, a gente utilizava anéis inteiros. Quando iniciamos a tunelização, que foi em 94, é que nós abrimos o anel e passamos a utilizar anéis de 350. Mas, né, a gente observava que tinha um problema sério, né? Utilizando... Desculpa interromper, só para o leigo que está entendendo. O que é 350? 350 graus de arco. Isso. Né? Para a pessoa saber o que é. Esses são esses bambolê aberto. É um bambolê abertinho. O paciente às vezes tem a ideia que é só o anel completo, né? Mas esse anel ele pode ser dividido em vários segmentos. Doutor, mas você botou só meio anel? Eu falei, meio anel. Mas é por isso, é porque antigamente eram anéis inteiros. E depois anéis abertos, né, para a gente poder introduzi-los na córnea, sem necessidade de tocar o centro, né? Então você fazia um tunelzinho com um aparelhinho, que é o mesmo utilizado até hoje, né, e implantava ali o anel. Mas a gente observou que, implantando segmentos de anel, ou seja, a gente partindo esse anel de arco longo em pequenos segmentos, a gente conseguia melhorar o resultado. A gente conseguia a correção de astigmatismo. Então, passamos a corrigir miopia com astigmatismo. Na verdade, a gente passou a corrigir
o ceratocone, porque o anel ele não tem como primeiro objetivo a correção de miopia, nem do astigmatismo. A intenção e a proposta é corrigir a deformidade, né? Então, muitas vezes a baixa de visão é só pela deformidade, o paciente não tem grau, então não precisa de usar óculos, né? Ele só usa porque, teoricamente, aquilo vai dar uma correção da visão que não acontece, né? Aí a gente observava que a gente corrigia o ceratocone e ainda ficava a miopia para trás, né? Então eu falava, bom, a gente já tinha um anel para miopia, né? Agora nós temos um anel para ceratocone. Por que a gente não pode usar os dois, né? Põe um para corrigir o ceratocone e põe outro para corrigir a miopia. E foi assim que apareceu, né, a ideia de usar o HM como um tratamento secundário, né? Quer dizer, em vez de fazer uma lente de contato, ou então um procedimento intraocular, a gente optou por fazer mais um anel. E hoje o paradigma é quantos anéis a gente pode implantar no olho, né? 1, 2, 3, quem sabe 4, né, doutor Jordano? Fala um pouquinho da sua experiência. O que a gente vai vendo é que nós podemos ir um pouco além, né, e avançando nos tratamentos. Então, antigamente nós colocávamos um segmento só ou 2 segmentos paralelos entre si, e aí a gente foi vendo que podemos sim melhorar os resultados com os anéis concêntricos, né, colocando por fora ou mesmo por dentro. Então, hoje eu tenho já pacientes implantados com 3 segmentos concêntricos que ficam muito bem. 3 cada né? lado. 3 circulares, né? Pois é, então 6 segmentos. Poderia ser, por que não? Não, você põe 2, 4 e 6. Sim, poderia, 6 segmentos. E com resultados muito bons. Pois né? mas e aí, a córnea fica legal, tolera? 100%. Assim, a gente tem que ter um follow-up maior, claro, porque isso é uma coisa muito recente, mas eu não acredito que isso vai interferir. Mas e aí, como é que é a vida do paciente? Ele enxerga melhor? De noite, como é que é a visão? Então, o paciente que tem ceratocone, ele já está habituado a ter uma qualidade de visão, né, pior do que o paciente que não tem ceratocone. Então, quando você corrige aquela deformidade, aquele halo noturno que o paciente vê é quase que irrelevante para ele. Você observou se acrescentar esses anéis melhora esse sintoma de halo? Não modifica, porque o segmento de 5 milímetros em condições noturnas, que é quando a pupila abre, o paciente relata que sim, vê o reflexo do anel. Alguns se incomodam mais, outros menos, no início se incomodam mais e depois acabam se acostumando. Quando a gente coloca esse anel por dentro, igual eu tenho colocado, eles relatam que não muda muito. Então eu vou te contar uma história. Tem um paciente meu, lá de Manaus. Ele veio constar porque ele tinha um anel, mas tinha uma fotofobia danada. Ele se incomodava o dia inteiro, dia e noite. Ele queria tirar o anel. Melhora. Aí eu falei com ele, eu estou aqui, né, com essa possibilidade de acrescentar o anel por fora, né, e tentar resolver o seu problema. Senão a gente tira, né, porque essa é a vantagem do anel. Você pode pôr e tirar. E pronto. E o paciente não anuiu, né, então vamos tirar. Ou vamos colocar esse anel. E assim que eu fiz a cirurgia, ele levantou da mesa e falou, já não tem mais nada, não estou sentindo mais o que eu senti antes de deitar aqui. Inclusive, ele dá um depoimento no Instagram, né? E manifesta esse. Aí eu comecei a preocupar, né? Sempre que eu faço o implante secundário, do HM, eu quero saber do paciente. Melhorou a visão, melhorou a qualidade noturna, e a maioria, não todos, refere uma melhora muito grande. Mas falando em anéis, os pacientes, vocês estão esperando para ficar felizes. Nós temos 2 com horas os agora, anéis lá em vamos cima. terminar. Querem dar alguma consideração final? Eu acho que isso tem que chegar no público a quem a gente quer atingir, né? Que são os pacientes. Quando você falou do Faustão, né? Você deu um exemplo muito bom do que a mídia pode fazer pela gente. Naquela época, 2003, o anel não tinha essa repercussão que tem hoje. Quando eu fui para o Faustão, no dia seguinte meu consultório virou uma loucura, né? Porque os pacientes ficaram sabendo que existia um procedimento que não era divulgado pelos colegas. Então, quem vai referir o tratamento de ceratocone não é o médico, é o paciente que já fez, né? E eu falo isso muito com eles. Vocês são responsáveis por aqueles que têm o ceratocone e não fazem o tratamento, porque vocês não falam. Aí o paciente, aí pronto, já começa a chegar muito paciente do Instagram, né? Porque o outro falou.
Então, esse trabalho aqui, ele é fundamental para quem está nos ouvindo. Então, obrigada, doutor Paulo. É sempre um prazer falar com o senhor. Prazer, Leonardo, conheci hoje. Prazer, né, Jordana? E tem muitos pacientes lá, né, Edna, esperando para poder voltar a enxergar. Obrigada. Finalizar, outro dia a gente volta com vocês. Então, finalizamos mais uma Mundimcast. Passa para frente, como o doutor Paulo disse, para quem vocês sabem que tem esses sintomas, para ter uma qualidade melhor de vida.